Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo Sadinha, com vocês em mais uma aula de geografia. Hoje, especialmente, vamos tratar um pouco sobre a questão da geoeconomia mundial, ok? Sejam todos bem-vindos e vamos falar um pouquinho sobre as questões financeiras, sobre tipos de capital, vamos falar um pouco sobre bolsas de valores, vamos pensar um pouquinho a respeito sobre esse tema que é bastante pertinente e que você pode encontrar nos seus vestibulares, tá bom? Então, logo de cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender, juntos aqui, como é que funciona o sistema financeiro, né, a nível mundial. Então, é importante que você entenda que é estabelecido a partir dos anos 60 e os anos de 1970, com a terceira revolução industrial e o desenvolvimento de tecnologias de comunicações, principalmente a telemática, que seria aí as telecomunicações e mais informática, onde nós percebemos cada vez mais o aprofundamento da economia a nível mundial, né? Então é importante nós entendermos aí que é com essa revolução, associado entre outras coisas, como por exemplo, a política neoliberal, onde você tem cada vez menos a intervenção do Estado na economia e cada vez mais uma participação do setor privado, são esses elementos que a partir de 60 e 70 nós temos aí o desenvolvimento, né, dessa economia na atual fase que nós encontramos hoje, que se vale de bolsas de valores, capital especulativo, né? É importante nós estarmos atentos aí. Eu acho que antes de mais nada também seria interessante a gente entender o que é um capital, né? Capital nada mais é do que um fator, né? É um elemento que está associado à renda de um país. Então você pode ter ali capital especulativo, são diferentes tipos de capitais, né? Quais são eles ali? Ó? Capital físico, né, que seria constituído por estruturas, são as máquinas, fábricas, edifícios. Capital humano, que é a qualidade da mão de obra e a disponibilidade dele sobre a superfície. Temos aí o capital financeiro, que seriam os investimentos econômicos, dado na forma de aplicações, né, imóveis e por aí vai. E capital natural, que seriam os recursos naturais disponíveis, né? Seja minérios, seja florestas e por aí vai, tá? Então, o objetivo da aula é nós entendermos aí essa questão que envolve, né, a economia mundial associada a esse fluxo intenso de capital entre diferentes regiões aí, tá? Então, muita atenção. Se alguém perguntar alguma coisa para você, é literalmente a partir da terceira revolução industrial que nós temos uma ampliação dos fluxos de capitais e a atual fase do sistema capitalista, né, que é o informacional e ampliação do processo de globalização, tá bom? Não se esquecendo que o tipo de capital especulativo, que é aquele que busca margem de lucro em diferentes regiões do globo, tá certo? Ele é um capital de risco, né? É volátil, ele depende muito das influências, né? Dos fatores políticos, às vezes econômicos a nível mundial, tá? Então é importante a gente estar atento com relação a isso aí. Então, de cara aqui, você observa uma imagem, né? Que mostra para você a Bolsa de Valores de Tóquio e lá os japoneses fazendo as suas análises, né, com relação aos fluxos financeiros a nível de mundo, tá bom? Então, bem interessante entendermos aí o que é essa questão que envolve aí o capital, tá? Importante saber disso aí. Então, outra coisa que eu queria mostrar para você é esse gráfico, um gráfico que vai apresentar, né, o desenvolvimento econômico e composição da riqueza por tipo de capital e região, né? Então, vamos pegar aqui na legenda, né, rapidinho com vocês aqui, ó. Então, eu tenho capital físico, capital natural, capital humano, ativos externos líquidos, né? Enfim. Então, o que que a gente tem que entender? Se você parar para observar, você vai ver que países, né, com, vamos dizer assim, alta renda, né, número um, ou alta renda número 2 aqui, o que mais predomina é capital humano, tá vendo? Ó, né? E entre eles, inclusive, aqui você vai ter um pouco de capital natural, mas né, países, na sua grande maioria, tem esse capital humano, tem o conhecimento, né? Investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. Países mais pobres, e aí o que, que você vai ter? Você vai ter o capital físico,
tá? Se observar aí, capital físico e vai ter capital natural, né? Pode aparecer sim aí alguma coisa em torno de capital humano, mas o que vai chamar atenção em relação a esse grupo aqui seria essas duas cores, né? Porque você tem infraestrutura, né? E tem o capital de escoamento dessa produção, minérios, né? Então aqui fica bem claro essa disparidade entre os países ricos, perdão, aqui ó, os países ricos e os países pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos, subdesenvolvidos e os desenvolvidos, tá? Só para chamar sua atenção aí na forma de diferentes tipos de capital, tá bom? Ainda com relação a essa questão que envolve os fluxos de capitais internacionais, né, principalmente a partir dos anos 70, vale a pena nós entendermos aí a riqueza total gerada, né, por essas nações de renda média e os lucros, né, que eles tiveram aí. Então, você tem mais um gráfico aqui que mostra aí total da riqueza, né, supera 1 trilhão e 140 bilhões de dólares. Nós percebemos aí que ao longo dos últimos anos, entre 95 até mais ou menos aí 2014, né, grande parte aí estão nas mãos de países ricos que pertencem à organização, né, dos países desenvolvidos aí, né? E a grande curiosidade é a participação desse grupo aqui, ó, né, esses de renda média alta ampliando a sua participação e nós tendo aí praticamente uma manutenção e de certa forma perdendo também um pouco aí dessa renda aí, tá? Entre os países de alta renda, né, países de alta renda ausentes da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e ampliação desse grupo aqui, tá? Então, países de baixa renda e renda média são países que têm uma participação muito pequena, ínfima, em relação ao conjunto total da riqueza gerada pelos diferentes tipos de capital, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre essa questão aí do sistema financeiro, né? Desenvolvido na sua grande maioria a partir da terceira revolução industrial, com o neoliberalismo e tal. E vamos pensar um pouquinho sobre o processo de globalização, né? Porque a globalização é a mundialização da economia, de certa forma, né? E o sistema financeiro personifica isso. Através das redes de comunicações, você tem um fluxo cada vez maior, né, dos capitais de um lugar X e Y, né? Não se esquecendo aí que no mercado financeiro você tem os poupadores, tá? Que são as pessoas que dispõem de capital para investir, e os investidores, que são agentes econômicos que buscam capital de terceiros, tá? E fazem aplicação segundo os seus projetos econômicos aí. Não se esquecendo que é pós a Segunda Guerra Mundial, né? Que nós temos todo um embasamento dessa estrutura, né? De capitais, de desenvolvimento econômico a nível de mundo, e eu retomo isso com a conferência de Bretton Woods, né? Lá nos anos de 1940, quando então foi definido a trilha do que nós conhecemos hoje como sistema financeiro a partir da criação do FMI, o Banco Mundial, o GATT, né? E também aí podemos dizer com relação ao dólar como uma moeda vigente a nível de mundo, tá? Então, bem legal aí vocês estarem atentos com relação a isso, tá bom? Beleza, vamos ver aqui mais um pouquinho aqui de informações. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do crescimento do PIB em 2012 e 2022, tá? Então, 2012 até 2022, perceba você que nós temos um crescimento cada vez maior, né, do que nós chamamos aí, do que nós chamamos do PIB, ó. Veja bem, né? Cresce a casa de 3,27, 3,73, 3,66, 3,58, né? Então é uma característica desse mundo, né, globalizado e financeiro, onde nós percebemos o aumento desse produto interno bruto. Não se esquecendo, pessoal, o que é PIB, tá? O PIB nada mais é do que o produto interno bruto, onde você tem a soma de todas as riquezas produzidas internamente num país. Quando se fala em PNB, nós temos o produto nacional bruto, é tudo que uma empresa, um país e suas empresas produzem dentro e fora, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma anamorfose que mostra a riqueza gerada pelo PIB mundial, né?
com relação aos diferentes países, né? Então, os Estados Unidos se destacando, a Índia, né, a própria China, países europeus, o próprio Brasil aqui com uma participação modesta. Então, só para justificar o crescimento desse PIB a nível mundial, né? E praticamente aí cresceu na casa de 3 pontos percentuais, tá bom? Bem legal a gente entender essa questão econômica, não é? Legal. Então vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão aí que envolve os investimentos em mercados financeiros a partir dos anos 60, né? O fluxo desse capital em diferentes regiões, né? Então a gente vê aqui, ó, praticamente hoje em dia, devido ao desenvolvimento tecnológico das comunicações principalmente, você consegue acompanhar, né, as bolsas de valores, os melhores mercados para se investir a nível mundial. Você praticamente consegue fazer isso, né, com um computador em casa e um smartphone de boa qualidade, obviamente, onde você consegue fazer os seus investimentos. Óbvio que é necessário conhecer o mercado, mas é possível que todos tenham acesso a esse mercado, tá? Então, vamos continuando aqui, falando um pouquinho para você sobre essa questão que envolve o mercado global. E o mercado global, quando a gente pensa, né, nesse mundo financeiro, você tem sendo negociado nas bolsas de valores as commodities, vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Nós temos o câmbio, que nada mais é do que as moedas, você pode comprar e vender moedas, se valorizada ou não. Aí as taxas de câmbio são as taxas dos valores dessas moedas, né? Teremos aí os meios de troca, que você pode realizar compra e venda através de moeda, título ao portador, né? A reserva de valor, porque normalmente um país vai ter suas moedas sendo emitidas a partir dos seus respectivos bancos centrais, né? E aí, como meio de troca num país, os bancos vão emitir essa moeda, e isso serve como uma reserva de valor, garantia para você fazer compra e venda em diferentes regiões do globo. E mais recentemente, nós tivemos o desenvolvimento das chamadas criptomoedas, que são moedas atreladas ao valor financeiro que algumas empresas de tecnologia têm, né? Como é o caso, por exemplo, aí do Bitcoin, né? E o blockchain. São dois exemplos aí de moedas que têm uma valorização interessante no mercado, tá, pessoal? Bem interessante a gente entender um pouco isso aí, tá bom? Então, ó, só para a gente entender que esse mercado financeiro ele não é estável, ele é instável. Você pode ter nesses fluxos de negócios a nível de mundo, investimento de capital especulativo, né, compra e venda de moeda, né, compra e venda de commodity oscila muito, é muito arriscado e muitas vezes você pode ter problemas que geram crises financeiras. Então, vale a pena a gente entender que existem algumas crises que podem aparecer nos seus vestibulares, tá? Então, devido a esses fatores que eu coloquei para você, né, esse fluxo intenso e dinâmica de valorização e desvalorização de capital, principalmente dos países, você tem algumas crises aí que seria legal, tá? Você saber. Em 94, o efeito tequila, que foi a crise no México, com a desvalorização do peso mexicano. Então, muita fuga de capital, isso é um efeito dominó. Se um país passa por crise, começa a se seguir uma sequência de instabilidade, tá? Em 97, nós tivemos a crise da Ásia, o efeito dragão, onde o baht, né, foi desvalorizada, a moedazinha lá da Tailândia, do Sudeste Asiático, muito utilizada lá. Então, nós tivemos ali uma queda e fuga de capitais da Tailândia, Taiwan, Singapura, Filipinas, Malásia e Indonésia. Estamos falando de crise entre os tigres e novos tigres asiáticos, tá? O efeito vodka, que aconteceu aí lá nos anos de 1998, na Rússia, né? Onde nós tivemos uma desvalorização, principalmente do petróleo, uma fuga de capitais muito grande. A Rússia chegou até a decretar moratória da sua dívida externa, né? Enfim, desvalorizou bastante o rublo. E aí, recentemente, né, nós tivemos aí a crise financeira de 2008. Né? Essa crise financeira no setor imobiliário dos Estados Unidos acabou por falir vários bancos e muita fuga de capital de um lugar para o outro. Tivemos uma crise que até hoje o mundo sente isso, tá? É importante você entender isso aí. Agora, como saber fazer esses investimentos? Se um país está bem ou não no contexto
que podemos dizer assim, econômico mundial, né? Então, ali nos idos dos anos de 1990, uma instituição financeira chamada JP Morgan, é um banco que começou a desenvolver classificações para saber se um país ele é legal ou não fazer investimentos, né? Essa classificação é chamada de risco país. Então, quanto maior o risco de um país, né, mais arriscado é você fazer investimento. Então, a ideia é que os países busquem estar sempre com um risco baixo para que possa atrair um grande número de capital. Existem vários outros bancos hoje que fazem a análise desse risco aí, né? Eles ficam ali constantemente monitorando e observando as políticas públicas, o desenvolvimento da economia e classificando os países aí, tá bom? Então, bem interessante aí. Ó, só para revisar então, o que nós vimos hoje? Hoje a aulinha era sobre geoeconomia mundial, onde nós aprendemos um pouco mais sobre os capitais, os capitais de investimento a nível de mundo pós os anos de 1960, onde se desenvolveu a terceira revolução industrial e também uma ampliação do que nós chamamos de bolsas de valores, né? E aí algumas curiosidades que vão desde crises, desde os tipos de capitais, até entender mesmo aí o que seria os riscos que o país tem na economia mundial. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Sucesso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.